Meus irmãos, boa tarde. Como o Juan disse, para quem não me conhece, para quem conhece já esqueceu, meu nome é Lara. Eu era lá da cidade de São João da Mata, da comunidade Doce Coração de Maria. E desde dezembro eu estou morando em Itajubá, participando da comunidade Teotocos. Vocês querem fazer barulho? E é sempre uma alegria estar aqui para poder partilhar a palavra de Deus com vocês, para juntos nós crescermos nas coisas de Deus. Meus irmãos, nas duas primeiras pregações, tanto na do João Paulo quanto na do Wilson, eles trouxeram para nós uma grande notícia, uma verdade maravilhosa, que Jesus Cristo quer ser nosso amigo. Jesus nos tem como seus amigos, nos chama de amigos, quer que nós o amamos, que nós o vejamos também como amigos. E Jesus, ele trata os seus amigos de uma forma bem peculiar. Tem uma história interessante de Santa Teresa d'Ávila, em que ela estava indo a determinado lugar de carroça. No meio do caminho, a carroça de Santa Teresa d'Ávila capota. E ela, indignada com aquilo, questiona Jesus: Senhor, por que o Senhor deixou a minha carroça capotar? E Jesus responde para ela: é assim que eu trato os meus amigos. E ela responde para Jesus: é por isso que tens tão poucos amigos, Senhor. É assim que Jesus trata os amigos dele, capotando a nossa carroça. Muitas vezes a gente acha que a nossa carroça está no caminho certo e do nada Jesus capota. Mas isso tudo é amor, é assim que ele trata os seus amigos. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 12, Jesus vai dizer para nós um novo mandamento. Ele vai nos dar um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Jesus nos ama como amigos, diante desse novo mandamento, o convite dele é que nós também amemos uns aos outros como amigos. Você é convidado a ser um amigo para essa pessoa que está do seu lado. Você é convidado a amar essa pessoa que está sentada do seu lado como um amigo. São Tomás de Aquino traz para nós 3 critérios para conseguirmos definir o que é amizade. O que é amizade? São Tomás traz para nós 3 critérios. O primeiro critério é o critério da bondade. Eu sou amigo de uma pessoa e sei que uma pessoa é minha amiga se eu quero bem a ela e ela quer o bem a mim. O primeiro critério da amizade é querer o bem à pessoa. É querer bem a pessoa. E São Tomás, ele traz um detalhe, ele vai dizer que é querer o bem à pessoa e não querer o bem através da pessoa. O exemplo que ele dá é da taça de vinho. Quando eu tomo a taça de vinho, eu não estou querendo o bem para aquela taça. Eu estou querendo o bem que o vinho gera em mim, a alegria que o vinho gera em mim. Um cavalo. Eu não quero o bem do cavalo. Eu quero o bem que o cavalo me proporciona. Adiantar minha caminhada, facilitar o trabalho rural. Com as pessoas, nós devemos querer o bem, e não o bem que elas podem nos proporcionar. Um exemplo seria eu ser amiga da Duda e do João, porque eles vão me dar camiseta. Não vão, não? Ou ser amiga da Jaine, para ela me dar sessão de terapia de graça. Tudo bem que no banheiro acontece isso de vez em quando, mas eu não sou amiga dela por isso. Sou amiga dela porque quero o bem dela. Primeiro critério, querer o bem. O segundo critério é a reciprocidade. Eu quero o bem de alguém e alguém também quer o meu bem. Não tem como uma amizade acontecer apenas na via unilateral, o amor platônico de amigo. Só eu quero ser amigo de fulano de tal, igual acontece no prezinho. Eu namoro com fulaninho de tal, mas fulaninho de tal nem sabe que eu existo. Na amizade não dá para ser assim. É necessário reciprocidade. E o terceiro critério que São Tomás nos dá para a gente ter um relacionamento de amizade é a comunicação. É necessário que exista um convívio, que exista uma conversa, que exista uma partilha, que as pessoas se comuniquem. Na cartilha 00 de formação da juventude, o Leandro traz para nós essa explicação.
E aí ele traz o exemplo do Papa. Na época, era o Papa Francisco, mas a gente vai trazer para o Leão hoje. Todos nós gostamos do Papa, certo? Menos o Trump. Todo mundo gosta do Papa, certo? Todo mundo gosta do Papa. E com certeza, o Papa gosta de nós. O Papa quer o nosso bem. Nós queremos o bem do Papa e o Papa quer o nosso bem. Só que quem aqui já se sentou na mesa e tomou o café com o Papa? O Samuel já tomou um café com o Papa? Canta lá mesa já. Nós não podemos dizer que temos amizade com o Papa Leão, porque embora nós queiramos o bem dele e ele também queira o nosso bem, nós não temos um relacionamento, nós não nos comunicamos com o Papa. Então nós gostamos dele, queremos o bem dele, o amamos enquanto Pedro, mas ele não é nosso amigo, porque não existe essa comunicação. Para que haja esse relacionamento de amizade, é necessário querer o bem, reciprocidade e comunicação. E, meus amigos, a comunidade é o lugar ideal para isso. Na comunidade, nós vamos encontrar pessoas que querem o nosso bem, pessoas a quem nós podemos querer o bem, e pessoas com quem nós podemos nos comunicar, podemos conversar, podemos partilhar a nossa vida. Em Eclesiástico, no capítulo 6, versículo 14, a palavra diz para nós que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Essa pessoa que está do seu lado é um tesouro. Olha para ela e fala para ela: meu tesouro. Tem que olhar no fundo do olho e chamar de meu tesouro. Pessoal, o pano de fundo de todas as nossas formações, de todas as nossas reuniões, de todos os nossos encontros, que não são poucos, porque nós temos o calendário lotado, tudo isso tem como pano de fundo e como propósito principal reunir os tesouros. Nós temos o nosso calendário cheio para que nós nos encontremos com os nossos amigos, para que nós nos reunamos com os nossos amigos. Só que rapadura é doce, mas não é mole. É bom ter amigo, é bom termos bons amigos, só que também existe dificuldade na amizade. É muito bom ter bons amigos, só que existem determinadas dificuldades nesse relacionamento de amizade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa pregação. As provações na amizade. Lázaro dorme. É esse o nosso tema. As provações na amizade. Lázaro dorme. As provações na amizade. Lázaro dorme. Quem vai nos acompanhar nessa pregação são os 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. E por isso, pega sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 11, versículo 1. João 11, 1. Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 1. Nós vamos fazer leitura de alguns versículos desse texto. Deixa aberto aí. Lázaro, Maria e Marta, eles eram irmãos. E eles moravam num povoado chamado Betânia. Betânia, cadê a Betânia? Não, não é vocês não, a Betânia, pequenininha. Betânia, chamada Betânia. Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém. E Lázaro fica doente. Quando Lázaro fica adoentado,
Marta pede para chamar Jesus. Jesus estava na região além do Jordão, a Pérea, que fica a 32, mais ou menos 32 km de Betânia, o que daria um dia de caminhada. Naquela época, e até hoje, 32 km faz num dia de caminhada. Só que Jesus, ele não gasta um dia, ele gasta 4 dias para chegar até o seu amigo, para ir ver Lázaro. E olha só o motivo pelo qual Jesus demorou esse tempo. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus, ele demora 4 dias para chegar até Betânia. Quando ele chega, Lázaro já havia morrido. Jesus chega, tem uma conversa com Marta e Maria, se emociona, vai até o túmulo, ressuscita Lázaro. E com essa história, a gente vai pegando alguns versículos para vermos as provações que existem na amizade. A primeira provação que nós enfrentamos no relacionamento de amizade é a resistência de contar com os amigos. Primeira dificuldade, primeira provação que nós precisamos enfrentar. Resistência de contar com os amigos. Vamos pegar aí no versículo 3. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Lázaro fica doente, a primeira atitude, a primeira coisa que Marta e Maria fazem é pedir para chamar Jesus. Elas contam com Jesus, elas pedem a ajuda de Jesus, elas buscam Jesus e pedem que Jesus as auxilie naquela dificuldade. Mas como isso é difícil na prática? Como é difícil para nós reconhecer que precisamos do outro, reconhecer que eu dependo do meu amigo, pedir a ajuda dos meus amigos, contar com os meus amigos, vencer o meu orgulho, vencer aquele famoso medo de incomodar. Como para nós é tribuloso, é complicado reconhecer que nós precisamos do outro, que nós precisamos da ajuda, que nós precisamos contar com o irmão. Essa é a primeira dificuldade que nós precisamos enfrentar. Aprender a pedir ajuda dos nossos amigos, vencer o nosso orgulho, assumir uma posição de humildade. E isso em relação a Jesus, o nosso melhor amigo, e em relação aos nossos amigos. Nós precisamos aprender a contar com Jesus, seja para as grandes ou para as pequenas coisas, seja para fazer um pão com ovo, seja para fazer uma grande pregação. Nós precisamos aprender a contar com Jesus e também a contar com os nossos amigos, pedir ajuda, partilhar, chorar, não ter medo de incomodar. Eu disse para vocês no início da pregação que eu me mudei, no fim do ano passado eu me mudei, e eu tive que viver essa experiência de depender dos meus amigos lá de Itajubá, de contar com a ajuda deles, de pedir socorro. Eu fui para uma cidade 10 vezes, 20 vezes maior do que a minha, para morar num lugar que eu não conhecia, para trabalhar num lugar que eu não conhecia, e foi necessário contar com a ajuda dos meus amigos, em especial de uma amiga que eu fiz lá, e à noite ela vai estar aqui, que é a Lurdinha. A Lurdinha é uma senhora da comunidade que eu tinha apenas visto aqui na comunidade, nunca tinha conversado com ela. Ela me abriu as portas da casa dela, me acolheu, me amou, cuidou de mim, me ajudou. Como que foi difícil para mim me submeter a isso, deixar morrer o meu orgulho, para viver essa experiência de depender dos amigos. Mas como que eu cresci com isso? Cresci porque cresci em humildade e também porque ganhei uma nova amiga. Meus irmãos, essa é a nossa primeira dificuldade. Morrer para o nosso orgulho e aprender a pedir a ajuda de Jesus para as grandes e para as pequenas coisas e também contar com os nossos amigos. Vai incomodar? Com certeza. Quando o seu amigo falar para você, não é incômodo nenhum, saiba que é assim. Mas amigo é para a gente incomodar mesmo. Amigo foi feito para ser incomodado. Aprendamos a fazer isso, a vencer essa resistência de contar com os amigos.
A segunda dificuldade, a segunda provação que nós precisamos enfrentar nesse relacionamento de amizade é o medo de confiar. Medo de confiar. Vamos pegar agora no versículo 23. Versículo 23. Jesus respondeu: teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Marta é chamada a confiar em Jesus. E nós também somos chamados a confiar. E quantas vezes nós colocamos a nossa vida, colocamos os nossos problemas, as nossas preocupações, o nosso coração nas mãos de Jesus, mas rapidamente, quando Ele demora para atender o nosso pedido, a gente vai lá e assume a direção do volante de novo. Colocamos na mão de Jesus, quando a gente começa a ver que não está saindo do nosso jeito, a gente vai lá e já toma da mão dele de novo. Daqui, Jesus, deixa eu fazer do meu jeito. Esse medo de confiar em Jesus cresce na medida em que nós temos a sensação de que Ele nos decepcionou, de que Ele chegou tarde demais, porque foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Jesus demorou para chegar, e aquele que estava doente morreu. No primeiro momento, Jesus decepciona Marta e Maria. E quantas vezes essa também não é a sensação que nos bate? Jesus, eu pedi X, aconteceu Y, o Senhor me decepcionou. Jesus, eu queria para ontem, já faz 5 anos que eu estou esperando e nada, o Senhor me decepcionou. Quantas vezes essa sensação toma conta do nosso coração? Mas eu digo para vocês que é uma sensação falsa, porque Deus não está de sacanagem. Tem um professor que eu gosto muito que diz essa frase: Deus não está de sacanagem. Deus não chega atrasado na sua vida. Se as coisas não estão acontecendo da forma que você quer e no tempo que você quer, Deus não está de sacanagem. Ele não está capotando a carroça à toa. Existe um propósito por trás de tudo isso. E quando eu tocava nesse ponto, eu me recordava de quando chegou o celular lá na mata. Eu tinha mais ou menos os meus 11, 12 anos e chegou o celular lá e foi uma febre. Juan. E chegou o celular lá na mata. Não, vai tanto tempo assim não, sei lá quantos anos. Tinha uns 11, 12 anos, sei lá. E eu lembro que chegou um cara, instalou uma lojinha lá e todo mundo estava comprando celular. Eu também queria comprar celular. Só que essa lojinha do rapaz era uma lojinha meio duvidosa. Eram uns produtos meio duvidosos, uns produtos assim, da qualidade meio duvidosa. Eu tinha um porquinho rosa, eu tinha juntado um dinheirinho lá, e eu falei para minha mãe: mãe, eu vou lá comprar o celular, todo mundo na sala já comprou, quero comprar esse celular também. Minha mãe: Lara, não compra celular lá, você não sabe se lá é bom, espera, deixa eu receber, nós vai na loja da Dalva. Não, mas eu vou comprar na loja do homem lá, porque está todo mundo comprando, vai dar certo. Escondido da minha mãe, eu fui lá, peguei uma faquinha de serrinha, abri o porquinho, né, porque não tinha jeito do porquinho sair, eu não queria quebrar. Ralei lá o porquinho, tirei minhas economias, fui lá e comprei um celularzinho, cinza, pequenininho assim. Cheguei toda feliz com o meu celularzinho, jogando joguinho da minhoquinha, assim. Mostrei para minha mãe ficou uma fera comigo. Lara, por que você comprou esse celular? Eu falei que era para você esperar, por que você foi teimosa? E eu queria aquele celularzinho, estava encantado, sabia que era um celularzinho usado, dava para ver que estava surrado, tinha passado na enchente o celular, de tão zoado que estava. Mas eu insisti que eu queria aquele bendito celular. No outro dia eu fui para a escola de manhã e quando eu cheguei, o meu celular não estava mais lá. Minha mãe tinha ido até o cara da loja, devolvido o celular, pegado meu dinheiro de volta. E eu fiquei uma fera com ela. Falei assim: mãe, por que você fez isso? Era meu celular. Eu peguei, comprei com as minhas economias. Economia nada, né? Dinheiro que ela me dava, eu punha no porquinho, né? Dinheiro dela. E eu sei que eu fiquei uma fera com a minha mãe, fiquei muito aborrecida com ela. Passou ali uma semana, cheguei da escola de novo, e aí tinha um celularzinho numa caixinha,
bem novinho, 0, em cima da mesa, e falou assim, aqui ó, era por isso que eu não queria que você comprasse aquele celular velho, porque eu ia pegar o dinheiro que você tinha, eu ia inteirar com o dinheiro aqui, ia comprar um celularzinho, que ela falava de abrir e fechar, novinho para você. E o celularzinho estava lá na capinha, tava na caixinha, com uma capinha de sapinho verde, uma belezinha. E naquela hora eu senti um arrependimento tão grande dos desaforos que eu tinha falado para minha mãe. Eu senti uma dor tão grande no meu coração, porque ela não queria o meu mal, ela queria me dar algo muito melhor. Meus irmãos, Jesus quer te dar um celularzinho que abre e fecha, numa capinha de sapinho, e você está insistindo num celular de enchente. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Vale a pena confiar, nós não podemos ter medo de confiar em Jesus, porque Ele não está de sacanagem, e Ele não nos decepciona. Na medida em que a gente vai convivendo com Jesus, que a gente vai conversando com Jesus, a gente vai participando da comunidade, vai tendo vida de oração, nós vamos crescendo em confiança com Jesus, em Jesus. E esse raciocínio também se aplica aos irmãos. Na medida em que eu conheço os meus irmãos, que eu convivo com os meus irmãos, eu vou aprendendo a confiar mais neles. Só que as pessoas são diferentes de Jesus. E mais cedo ou mais tarde, esse irmão vai te decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter confiado nele, ele vai ter te dado certeza que vai com você para a missão, mas meia hora antes ele vai ligar e falar que está com dor de barriga. Ele vai te dar o cano e vai te decepcionar. E nessa hora, a gente precisa fazer o que está lá em Mateus 18, 21. Toma comigo. Mateus, não desmarca João 11, não. Pega lá, Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando a gente confiar no irmão e ele nos decepcionar, o remédio é perdão. Só que isso aqui são cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver para frente. A terceira provação que a gente precisa enfrentar nesse relacionamento de amizade é maquiar a verdade. Precisamos parar de maquiar a verdade. Volta comigo lá em João 11 e pega no versículo 21. João 11, 21. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Agora pega comigo no versículo 32. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus. Quando viu, caiu a seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira coisa que Marta e Maria fazem quando elas enxergam Jesus é ser sincera com ele, é jogar na cara dele: se o Senhor tivesse adiantado, o meu irmão não teria morrido. Elas são sinceras com Jesus, elas não maqueiam a verdade, elas não escondem aquilo que está no coração delas. E é isso que nós precisamos fazer também, primeiro com Jesus, mas também com os nossos irmãos. Na primeira oração, o Juan nos exortava a tirar as máscaras. É isso que nós precisamos fazer diante de Jesus, não maquiar a verdade do nosso coração. Nós precisamos ser sinceros com Jesus, dizer a Ele o que se passa dentro de nós, se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos decepcionados,
Precisamos parar de mentir para Jesus. Ele já enxerga a verdade do nosso coração, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Essa é uma provação, uma dificuldade que precisamos enfrentar. Parar de maquiar a verdade. Ser sincero com Jesus, mas também ser sincero com os nossos irmãos. Se o seu irmão fez algo que você não gostou, não guarda isso no seu coração. Seja sincero com ele. Se tem algo que está te aborrecendo em relação a uma pessoa que é seu irmão, que é seu amigo, seja sincero com ele. Seja sincero para partilhar, para pedir ajuda. Ser sincero com Jesus e com os nossos irmãos. O próprio Jesus, no versículo 35, vai dizer que ele chorou. Jesus não teve vergonha de chorar diante dos seus amigos. Nós também não podemos ter vergonha de chorar diante dos nossos amigos. Ser sincero. Tem uma história interessante também de Santa Rosa de Lima. Essa história vai dizer que Santa Rosa de Lima estava com uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca extrema. E ela tinha a graça de ter visões do menino Jesus. O menino Jesus apareceu para ela e a convidou para brincar de bola. E ela lá com aquela dor de cabeça, com aquela enxaqueca, como é que vai dizer não para o menino Jesus? Se para Jesus não dá para dizer não, imagina para o menino Jesus, cabelinho douradinho, enroladinho, não dá, tem que falar assim para Jesus. E aí ela disse sim, começou a brincar tal, e aí Jesus disse para ela, a gente vai brincar de jogar bola, quem jogar a bola mais alto vai poder fazer pedido um para o outro, e quem perder não vai poder negar o pedido do outro. Beleza, Santa Rosa? Beleza. Não era santa ainda, mas beleza, Rosa? Beleza. E assim foi feito. No primeiro momento, o menino Jesus jogou a bola, jogou bem baixinho. Uma criança jogando a bola bem baixinho. E aí deixou ela jogar. E ela colocou a força que tinha, lançou a bola lá em cima. A bola dela foi muito mais alta que a bola do menino Jesus. E o menino Jesus disse para ela, muito bem, pode fazer seu pedido. Agora você ganhou, você jogou mais alto que eu, pode fazer seu pedido. E ela disse para o menino Jesus, olha, eu queria que essa dor de cabeça desaparecesse. Me cura dessa enxaqueca, dessa dor de cabeça. E ele, pois muito bem, está curado da dor de cabeça. E curou a dor de cabeça. Agora vamos continuar a brincadeira aqui, minha vez. Que agora o menino Jesus, jogou a bola, desapareceu, foi fora da estratosfera. E aí Santa Rosa jogou a bola também, só que a dela não chegou nem perto. E aí o menino Jesus disse para ela, ela perguntou, pois bem, menino Jesus, faça sua pergunta agora, faça seu pedido. E ele, eu gostaria que você voltasse até a dor de cabeça pela remissão dos pecados das pessoas, para que as pessoas pudessem se converter. É esse meu pedido. E ela, novamente, aceitou aquela dor de cabeça. Mas por que eu trago essa história? Quando Jesus perguntou para ela, o que é o seu pedido? O que é que você quer? Cura a minha dor de cabeça. Qual que é o seu pedido para Jesus hoje? Faça agora, feche seus olhos por um minuto e com sinceridade, faça o seu pedido para Jesus. Aproveita que esse ele vai atender. Os outros também, né? A quarta provação, a quarta dificuldade que nós precisamos enfrentar nesse relacionamento de amizade, são os outros. Olha aí no versículo 46. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. O chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiam. Que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós não entendeis nada, não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia,
decidiram matar Jesus. As pessoas que estavam lá no sepultamento de Lázaro, perto do sepulcro, que estavam lá com aquela família enlutada, eram amigos de Lázaro, mas eram também os fofoqueiros. Quando eles veem que Jesus ressuscitou Lázaro, ao invés de ficar feliz com aquilo, eles vão até os fariseus, vão até os chefes da lei e vão contar o que Jesus fizeram. Bando de fofoqueiro. Nós precisamos tomar cuidado com os outros. E quando eu falo de outros, aqui num primeiro sentido, são os nossos outros amigos. Os amigos que estão fora da comunidade. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que não está na comunidade, os nossos amigos fora da comunidade, são pessoas ruins que querem o nosso mal. Eu não estou dizendo isso aqui. Que as pessoas que não estão aqui não querem o nosso bem, querem o nosso mal. Não estou dizendo isso. Mas nós sabemos que tem muita ovelha, que é louco, como é que é? Tem muito lobo vestido de ovelha. Tem muito lobo vestido de ovelha. E é claro que existem muitos amigos lá fora que têm o propósito de nos tirar daqui. Não porque acham que aqui é ruim, mas porque eles querem os amigos de festa que eles tinham antes de entrar aqui. Nós precisamos tomar cuidado com os outros. Repito, não é todo mundo que não participa da comunidade que é gente ruim e quer o nosso mal. Longe disso. Existem amigos que não estão na comunidade, são pessoas boas. Mas também tem gente que tem intenção equivocada, intenção de nos afastar do caminho de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso nós precisamos vigiar e prestar bem atenção. Se os amigos que estão lá fora não estão nos afastando dos amigos que estão aqui dentro e principalmente desse amigo. Precisamos ter esse cuidado. Um outro que a gente precisa tomar um grande cuidado é com o diabo. Porque o diabo já escreveu o seu nome nas paredes do inferno, como dizia o padre José Eduardo. E nós precisamos tomar um tremendo cuidado com ele, porque ele é o divisor e ele quer separar cada um de nós, ele quer acabar com os nossos laços de amizade. E ele vai fazendo isso, criando fofoquinha, inveja, dúvidas, mentiras, julgamentos. Nós precisamos vigiar a respeito dos outros. A quinta dificuldade, a quinta provação que nós precisamos enfrentar nesse relacionamento de amizade é a dificuldade de compreender e de se compadecer dos nossos amigos. A dificuldade de compreender e de se compadecer dos nossos amigos. Pega comigo aí no versículo 37. Versículo 37. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? A primeira reação de algumas pessoas que estavam lá vendo o sofrimento de Marta e Maria foi de julgar Jesus. Jesus curou os cegos, ele também poderia ter curado Lázaro. Só que ninguém sabia qual que era a intenção de Jesus. Nós vimos lá no versículo 4, que era a glória do Pai. E se nós pegarmos lá no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus teve que fugir, porque as pessoas queriam atirar pedras em Jesus. Ninguém perguntou para Jesus porque ele chegou atrasado. De plano, já teceram milhares e milhares de julgamentos. E quantas vezes nós não fazemos isso com os nossos amigos? Ah lá, está atrasado de novo porque é um preguiçoso. Diz que não vai, que está sem dinheiro, mas é mentira. Tem tempo para tudo, menos para a missão. Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos amigos? Na frente, ô irmão, conta comigo, eu te amo, meu girassol, meu tesouro, mas nas costas, julga, condena. Nós precisamos vencer esse obstáculo, vencer essa provação. Aprender a fazer o que Jesus fez. Jesus, com todos os pecadores que ele ia encontrando pelo caminho, a primeira coisa que ele fazia era compreender, era ouvir,
era entender o que a pessoa estava passando. Às vezes o nosso amigo se atrasou, não é porque ele é um preguiçoso, é porque ele tem motivos verdadeiros. Às vezes ele não consegue vir no retiro realmente porque ele está sem dinheiro. Antes de julgar, de atirar as pedras, nós precisamos compreender, ouvir, fazer o que Jesus fazia com aquelas pessoas. E mais do que isso, se compadecer. Se nós pegarmos no início do capítulo 11, Jesus diz para os seus 12 apóstolos, tem que ir até Betânia, porque Lázaro está doente e tal, e eles vão dizer para Jesus, o senhor quase foi apedrejado lá, o senhor vai voltar para lá? E Jesus fala, vou, porque Jesus se compadeceu da dor do seu amigo. Jesus correu o risco de ser apedrejado, ele voltou por causa do seu amigo, e isso é compaixão, é sofrer com. É muito fácil apontar o dedo, mas estender a mão, isso aí a gente fecha de novo e bota no bolso. Nós precisamos aprender a ter compaixão, a compadecer do nosso irmão e a fazer alguma coisa por ele. Não adianta só rezar. Rezar pelo irmão é muito bom, mas não adianta só rezar. A oração muitas vezes vira apenas um mecanismo de alienação. Eu rezo, tenho aquela sensação passageira de ter feito algo, mas o irmão continua com fome, continua tendo que andar na chuva, continua passando por dificuldade. Nós precisamos compreender e nos compadecer da dor do irmão. E a última provação que nós precisamos enfrentar nesse relacionamento de amizade é a distância. A distância. Pega comigo agora João 12, no versículo 1. João 12, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Jesus, ele volta para se reunir com os seus amigos. Jesus, ele vence qualquer distância para estar com seus amigos. E a distância, muitas vezes, é um grande obstáculo para nós. Seja a distância geográfica, por conta das cidades serem distantes umas das outras, seja a distância por questão dos compromissos, das várias atividades que nós temos. Nós precisamos vencer a distância, criar meios de encontrar os nossos amigos, criar formas de estar junto. Os meios de comunicação ajudam demais, mandar um WhatsApp, ajuda a ligar, isso ajuda muito, mas nada supera uma boa xícara de café e boas risadas. Nada supera estar junto, estar do lado um do outro. Nós temos que vencer a distância, precisamos estar junto com os nossos amigos. E a grande oportunidade que nós temos e precisamos aproveitar é aqui a casa de oração. Por isso, nos momentos de intervalo, não é para a gente ficar dormindo a gente dorme em casa. Não é para ficar mexendo no celular. Tem que sentar e conversar, tem que sentar e bater papo, tomar um sorvete juntos. A casa de oração é essa grande oportunidade que nós temos de vencer essa distância e de nos aproximarmos dos nossos amigos. Meus amigos, Jesus nos chama de amigos e nos convida a amar uns aos outros como amigos. São Tomás nos ensinou que a amizade ela é composta de benevolência, reciprocidade e comunicação. Mas não é fácil também ser amigo uns dos outros. Existe muita provação que nós precisamos enfrentar. Resistência de contar com os amigos, o medo de confiar, maquiar a verdade, os outros, as dificuldades de compreender e compadecer e a distância. Mas, pega comigo em Eclesiástico 6,14. Eclesiástico 6,14. Eclesiástico. Cirácida.
Eclesiástico/Sirácida. Está depois de sabedoria. E antes de Isaías. 6:14. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou vamos falar junto? Tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Meus irmãos, eu listei aqui 6 provações, 6 dificuldades que nós precisamos enfrentar no relacionamento de amizade. O Wilson encerrava a pregação dele dizendo que vale a pena passar por todas as coisas para ser amigo de Jesus. E eu digo para vocês também, vale a pena enfrentar todas essas dificuldades por vocês que são meus amigos. Vale a pena enfrentar todas as dificuldades por esse amigo que está aí do seu lado. Vale a pena. Agora, nesse momento, nós vamos sair em cenáculos para partilharmos sobre essa pregação e sobre a pregação do Wilson. E depois que vocês fizerem a partilha, peçam o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz amigos de Jesus e amigos uns dos outros. Encerre seu momento de cenáculo clamando e pedindo ao Espírito Santo que nos faça amigos de Jesus e amigos uns dos outros. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.